Você sabe quantas vezes é necessário ir durante o ano no dentista? Eu trouxe aqui a doutora Letícia para nos falar tudo sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Prazer estar aqui de novo. Muito bom te receber e falar sobre esse assunto que muita gente tem dúvida. Então, assim, quantas vezes a gente tem que ir? De quanto em quanto tempo? Como é que é essa periodicidade? Então, Mari, aí que tá. As pessoas não têm dúvida, porque já é tão arraigado, é tão cultural que o dentista a gente vai a cada 6 meses, que ninguém mais questiona sobre isso. Mas, na verdade, tem diretrizes mais atualizadas que dizem o seguinte: na verdade, esse intervalo ele tem que ser personalizado. Pensa assim, sabe aquela fase do adolescente, assim, que ele é meio rebeldão, assim, e não quer escovar os dentes? Aí imagina que ele ainda usa um aparelho ortodôntico. Como é que tu acha que é o risco de cárie dele? Bem alto, né? Aí você pega uma mulher de 30 anos que se cuida, faz academia, aquela coisa, tem uma vida super saudável, entende que tem que cuidar da saúde, faz a higiene bucal dela direitinho. Será que é justo que eles vão a fazer consultas preventivas no mesmo período? Certamente não, porque são riscos das doenças totalmente diferentes. Então, eu trabalho assim com esse mapeamento de riscos e os intervalos são bem personalizados, né? Eu não recomendaria, nunca recomendo para ninguém mais do que 6 meses, tá, Mari? Então, isso aí não está errado nesse ponto, mas também eu acho que é o máximo que a gente pode deixar. Por quê? Por mais que você pegue um paciente e diga que ele tem um risco a doenças baixo, que ele tem uma higiene boa e etc., tudo pode mudar. Então, mesmo uma pessoa super saudável, pode acontecer alguma coisa na saúde, alguma coisa, vamos dizer assim, no próprio emocional, e ela, né, descuidar um pouco da higiene, ou algo na saúde vai mudar alguma coisa, e às vezes um intervalo menor é um momento que a gente enxerga algum problema que está começando a aparecer e consegue reverter antes que ele se torne irreversível, né? Então, a gente coloca os 6 meses, é mais ou menos esse Limite. intervalo, esse limite. Mas tem outros casos em que 6 meses vai ser muito, porque para uma lesão de cárie, por exemplo, ela se tornar de reversível para reversível, é coisa muito rápida, a depender, né, da condição do local. Então, é por isso que para determinados pacientes, eu coloco intervalos menores, 3 a 4 meses. Tem outro tipo de condições que eu particularmente não trabalho, por exemplo, pacientes de tratamento periodontal que voltam a cada 2, tem paciente que volta a cada 1, mas como eu normalmente atendo crianças, jovens saudáveis, meu protocolo é o seguinte: toda criança, assim, lá, do 0, que do 0 eu não trabalho, né? Eu trabalho a partir dos 6. Então, dos 6 até os 18 anos, eu considero que tem risco alto a cárie. Por quê? Tem uma série de razões, né? Por exemplo, esmalte jovem, quando um dente nasce em boca, até que o esmalte fique um pouquinho mais forte, um pouquinho mais resistente à descalcificação, a cárie leva uns 2 anos. Então, como o último dente vai nascer lá mais ou menos por uns 14, 15 anos, então até os 16, 17 ainda tem dentes imaturos na boca, né? Então, isso já é um risco mais elevado. Tem as questões também, vamos dizer, socioemocionais da adolescência, uma certa, vamos dizer assim, rebeldia, vontade de contrariar, ou um senso de autocuidado que é diminuído. Então, por conta disso, né, eu sempre coloco que até os 18 anos a gente tem um risco, vamos dizer, médio. Então, eu vejo a cada 4 meses. E se eu vejo que já tem outras condições associadas, uma questão, por exemplo, que é bem comum hoje, são pacientes neurodivergentes. Às vezes eles têm um pouco de dificuldade, tanto motora quanto emocional mesmo, a família tem que supervisionar de muito perto. Então, de repente, esse é um paciente com risco maior, ou um paciente que tem uma dieta desequilibrada. Quando a gente tem uma dieta desequilibrada, a primeira coisa a gente tenta equilibrar, mas até lá a gente tem que minimizar os danos. Então, esse já seria um paciente que eu veria a cada 3, por exemplo. E o mais extremo disso é o paciente adolescente de aparelho fixo.
que esse eu vejo todos os meses, porque, gente, é muito rápido como uma coisa pode dar errado. Mas eu tô lá, tô cuidando, eu tenho esse olhar também. Que interessante a gente pontuar cada fase, cada situação, porque às vezes as pessoas ouvem, como você disse, as pessoas escutaram a cada 6 meses. Só que às vezes a pessoa não se enquadra nesse a cada 6 meses. Então a gente tem que pensar em um protocolo personalizado mesmo. Para cada risco, cada paciente vai ter um período. E é importante a gente falar e lembrar que esses atendimentos, eles são realmente personalizados. Ah, porque a minha vizinha nunca vai e não deu nada. Ah, porque a minha prima foi desse jeito. Mas é algo muito particular. Cada corpo é único, né? Sim, sim, com certeza. E tem gente até que passa muito tempo sem fazer uma consulta e chega não tem nada. Sabe o que é isso? É ter mais sorte que juízo. Verdade. Porque a gente não... que a saúde bucal, assim, não pode ser negligenciada, porque o impacto na qualidade de vida é muito grande. Então, deixar uma criança, um jovem ter cárie, e aquilo vai entrar naquele ciclo que vai sempre aumentar, vai sempre uma restauração maior, e um canal vai perder o dente, e é por isso que tanta gente chega, né, aos 60, 70 anos, e está toda hora com uma urgência, alguma coisa. Então, eu recomendo mais para os pais dos meus pacientes, olha, vamos pegar esse período delicado aqui, de bebezinho até, sei lá, os seus 18, 17, 18 anos, e vamos acompanhar bem, bem de perto, porque se ele passar por isso, não tiver nenhum problema, não tiver cárie, provavelmente não vai ter para o resto da vida. Vai ter que continuar indo, mas de repente a cada 6 meses, melhora um pouquinho. Eu adorei. Muito obrigada por compartilhar os teus estudos, tanta informação de qualidade. E se você ficou com alguma dúvida, se você tem aí um filho nessa idade, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura lá a doutora Letícia, agenda uma consulta, vai cuidar de perto do sorriso do seu filho e até do seu. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Mari. O que você precisa saber sobre a infertilidade, você vai ficar sabendo agora com a nossa ginecologista, doutora Helena, que está aqui novamente para compartilhar conteúdo com você. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, prazer estar aqui novamente. Muito bom te receber e aprender tanto com você. E agora, para falar sobre esse assunto, infertilidade. Então, quando que a gente diz, né, que aquela pessoa, que aquela mulher, ela é infértil? Tem uma caminhada até chegar nessa palavra, né? Perfeito. Acho que a definição de infertilidade, quando iniciar a investigação na mulher, é algo muito importante da gente conversar, porque a maior parte das mulheres não sabe sobre isso. Continuam tentando de forma indefinida, mas não param para fazer uma investigação. Então, a gente divide isso com relação à idade. A mulher que tem 35 anos ou menos e está tentando há 6 meses, sem sucesso, a gente já inicia a investigação de infertilidade. E acima disso, 35 anos ou mais, a partir do primeiro ano de tentativa sem sucesso. Sendo que, se a mulher tiver mais de 40 anos, a gente já pode iniciar uma investigação de pronto no consultório, já na primeira consulta. Perfeito. E a gente fala nessa investigação. O que inclui essa investigação? Inclui exames laboratoriais, posso citar aqui alguns, né, que nos dão uma ideia, por exemplo, da reserva ovariana, o hormônio FSH. A gente pode pesquisar também o hormônio antimileriano, pesquisar também a questão da função da tireoide, que a gente sabe que as questões relacionadas a problemas na tireoide interferem, sim, na fertilidade da paciente. Fora os exames laboratoriais, aqui eu citei só alguns, a gente pode pedir exames de imagem. Então, é interessante para a mulher que já está enquadrando na questão de infertilidade, a gente pesquisar um ultrassom transvaginal com contagem de folículos antrais, que é justamente para observar essa questão de ter ou não ter folículos. E podemos fazer um exame de imagem das trompas, né, das tubas uterinas, que é o exame chamado histerosalpingografia, que é para ver se o caminho que o espermatozoide vai fazer para se encontrar com o óvulo, ele é pérvio, ele está aberto, né? Porque se tiver obstrução nas tubas, a gente não consegue ter uma gestação. Infelizmente, isso, né, pode também ser uma causa de
quando a gente tem certas aderências de gestação ectópica. E muito importante, quando a gente fala em exames, olhar também para o fator masculino, responsável por 40% a 50% dos casos de infertilidade. Então, o homem realizar um exame chamado espermograma, não só para ver quantos espermatozoides tem, mas observar a morfologia, né, o formato daquele espermatozoide, a velocidade do espermatozoide é muito importante para a gente iniciar essa investigação que é do casal. Pensando em causas de infertilidade, você citou algumas situações, mas não tem algo que seja assim, um fator para a infertilidade, ou tem o que pode agravar essa questão? Se a gente falar em agravar a fertilidade, eu acho que o que a gente mais pode olhar é para o estilo de vida do casal. Então, quando a gente encontra casais que têm hábitos ruins, né? Então, os dois estão no sobrepeso, tem algum tipo de vício, cigarro, bebida, né? E isso impacta com certeza na fertilidade e são coisas que a gente consegue mudar. Então, a prática de exercício físico, uma alimentação regular, aquele casal deixar de fumar, deixar de beber, é importantíssimo e já tem evidência muito robusta relacionando o estilo de vida com a queda da fertilidade quando ele é um estilo de vida ruim. Olha que interessante. Então, existe esse estudo mostrando que casais que têm dificuldade para engravidar geralmente têm hábitos não saudáveis, né? Quando a gente fala, por exemplo, em disfunção ovulatória na mulher, que é uma das causas de infertilidade, a gente tem doenças como síndrome dos ovários policísticos, endometriose, que a principal linha de tratamento é o estilo de vida, né? Então, é importantíssimo olhar para esse lado também, não só pedir exames, mas avaliar o contexto de vida daquele casal. Eu vejo muitas mulheres procurando consulta para investigação de infertilidade ou para início da tentativa de engravidar e elas vêm sozinhas na consulta. Então, é uma frustração para o médico receber só a mulher na consulta quando a gente está falando de fertilidade, porque a gente sabe que o fator masculino é importantíssimo. E também para o casal já se informar desde o início dessa trajetória. E uma vez que esse casal faz essa investigação, tem os exames, o que vem pela frente? Aí a gente vai observar o que a gente encontra de alteração nesses exames. Se a gente não encontrar, a gente tem que também pensar no contexto de vida daquele casal, como eu falei, né? Alinhar estilo de vida. E uma das coisas que às vezes a gente não fala, que aqui cabe falar, é a frequência de relação sexual daquele casal. Porque às vezes eu tenho um casal que está tentando há 6 meses, mas naqueles 6 meses tiveram 2, 3 relações. Então, isso também impacta nas chances de sucesso. E bem como alinhar, né? Às vezes a mulher ela não sabe nem a data da última menstruação, então ela acompanhar com aplicativos para a gente poder observar quando que ela tem a janela fértil, orientar esse casal que ali nós temos mais chances de sucesso. Então, coisas que a gente conversa em consulta são muito importantes. Então, a gente pede os exames, recebe os resultados, mas quando a gente tem um casal na nossa frente, a gente tem que olhar para a vida daquele casal, entender a história de vida deles, ver o que a gente está lidando de doenças, de hábitos, de medicações que fazem uso e alinhar tudo isso. A trajetória, ela começa desde o início ali com o casal envolvido, não só a mulher. E como aqui entra de novo aquela questão da, não estou conseguindo engravidar, uma pílula mágica e vai dar certo. Mas, na verdade, existem mudanças que precisam ser feitas, né? Então, assim, avaliar tudo certinho e como é interessante o parceiro estar junto, o homem, ele faz parte desse processo também. Então, não é algo, assim, só responsabilidade da mulher, só a mulher que precisa ser investigada. Então, tem todo esse contexto para ser analisado, né? Exatamente, não tem pílula mágica. A única coisa que tem que usar desde o início é o metilfolato, né? O ácido fólico, muito importante para a formação do tubo neural do bebê. Então, desde o início a mulher já usa. Mas pílula mágica não existe. A gente precisa ter o estilo de vida adequado, ver conforme a mulher e o homem se existem doenças a serem tratadas, mas se a gente não encontrar um fator que justifique justamente nos exames, né? Principalmente é o estilo de vida que vai precisar de adequações. Adorei. Quanta informação de qualidade. Muito obrigada por compartilhar conosco. É isso, é um prazer.
E até a próxima. Até a próxima. Como tratar a causa da endometriose? Isso é bem importante da gente falar, porque a gente tem medicações, a gente tem diversos fatores aí envolvendo a endometriose. Mas se a gente não olha para a causa dela, se a gente não trata a causa dela, vira aquele ciclo infinito que eu estava conversando aqui com a nossa nutricionista, Mona Lisa. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari, pelo convite. Adoro estar aqui sempre. Muito bom te receber. Obrigada. E sim, a endometriose é algo que vem crescendo cada vez mais. A gente vê cada vez mais mulheres com sintomas. Muitas delas têm os sintomas e não fazem ideia de que tem endometriose, porque infelizmente ainda é muito dito que é normal ter dor, que é assim mesmo, que é coisa de mulher, e não é. Né? Não é normal a gente sentir dor, então no consultório eu sempre coloco a escala de 0 a 10 para eu entender como que é essa dor dessa paciente. E claro, como é o fluxo menstrual dessa paciente. Então, geralmente ali se eu tô com cólica nível 1, que é aquela dorzinha que incomoda, algo tem ali que está incomodando essa paciente. Então, a gente precisa investigar o que é essa causa. E, geralmente, essas mulheres têm um excesso de estrogênio sendo produzido. E esse excesso de estrogênio não necessariamente é visto pelo ovário produzindo, e sim por outros tecidos, como o tecido adiposo. Então, excesso de gordura, aquela mulher que tem resistência à insulina, ou seja, que tem um açúcar no sangue elevado. Então, tudo isso são fatores que fazem com que eu aumente esse hiperestrogenismo que a gente chama, principalmente o intestino que não funciona, porque o meu corpo não consegue eliminar esse estrogênio, então ele fica retornando no corpo da mulher, e aí é a causa de tanta dor, de tanto incômodo, de tanto desconforto e indisposição, né? Então, toda hora eu tô ali, o hormônio ele tem que ser produzido, utilizado, né? Então, metabolizado, e ele precisa sair do corpo. Se ele não sai, ele retorna, e aí a mulher fica extremamente indisposta. Sabe aquele nevoeiro mental quando a gente tá cansada? Isso acontece bastante, e a gente vê muito em consultório. E quando a gente fala em tratar a raiz da endometriose, então, assim, a alimentação, ela é uma super aliada nesse tratamento, né? Muito, com certeza. Sempre temos que ter o acompanhamento do médico, claro, né? É essencial, é ele que vai dar o diagnóstico da endometriose. E a alimentação, ela é essencial. Por quê? É ela que vai me ajudar a organizar o intestino. E também o meu fígado. Geralmente a gente acha que o fígado ele não está junto com isso, mas sim. Então o fígado e o intestino ele faz esse combo perfeito para a gente conseguir eliminar esse estrogênio que está em excesso. Então, se a minha alimentação ela é boa, né? Então eu tenho ali um prato colorido, eu como vegetais, eu já estarei ajudando o meu corpo, mas o principal é a mulher entender o que para ela de alimento tem feito mal. Por exemplo, a lactose é uma das mais, né, que hoje as pessoas mais têm problemas, principalmente as mulheres. Tem muito problema com a lactose, e aí a gente precisa investigar. Será que realmente essa lactose, essa mulher está sensível à lactose ou ela tem uma intolerância? Então, ali a gente precisa de um exame. Vamos supor que essa mulher tenha intolerância à lactose. Se ela continuar consumindo produtos com lactose, ela vai prejudicar o intestino. Se ela prejudica o intestino, eu não consigo eliminar esse estrogênio. Então, ele fica recirculando no corpo. Então, é essencial a gente entender, por isso que eu digo, o tratamento ele tem que ser individualizado, né? E no consultório eu não trabalho com protocolos prontos. Ah, tem endometriose, então eu vou trabalhar isso, isso, isso. Não, eu sei que eu preciso investigar intestino, fígado, de onde vem esse excesso de estrogênio, mas eu preciso individualizar aquela paciente, entender o que para aquela paciente está causando, né? Então, o que na alimentação para ela está prejudicando.
E tem uma coisa bem importante, tá? Que eu recebo muitas pacientes que elas se autossuplementam, então elas acham que estão fazendo algo bom, porque elas vão lendo várias interpretações, vão vendo vários conteúdos e elas vão se suplementando. Só que elas não entendem que isso também pode prejudicar o fígado. Então, excesso de suplementos também prejudica o bom funcionamento do meu corpo. Então, é uma coisa bem séria e que a gente tem que estar em alerta. E é muito interessante da gente perceber o quanto as pessoas buscam por um remédio. Eu tenho endometriose, eu quero tomar um medicamento, eu quero ficar bem. Só que, na verdade, a gente precisa rever os nossos hábitos, a gente precisa cuidar da alimentação e fazer o básico bem feito. Sim. Porque daí a gente vai lá na raiz. Com certeza. Se eu não investigar a raiz, eu tenho várias pacientes que o tratamento é feito com o anticoncepcional e assim, chega um tempo que elas começam a sangrar demais, começam a ter muita dor. E por quê? Porque o anticoncepcional não está tratando a causa. Eu digo que ele é um empilhamento de causas não tratadas, porque eu parei o sangramento. Então eu fiz ali um bloqueio no ovário, então ela não está mais produzindo. E aí eu acabo só eliminando aquele sintoma, mas eu não tratei a causa, então geralmente elas voltam com muito mais dor, então é isso que a gente precisa investigar. E hoje existem exames, por exemplo, de metabolômica, que é um exame urinário, onde a gente vê os metabólitos, né? Então, quanto de estrogênio essa paciente está ou não absorvendo, produzindo, eliminando. Então, esse é um exame excelente, que em breve eu vou trazer para o consultório. Então, ele é um exame que ele é de fora, né? Mas é um exame essencial para a gente ver realmente esses metabólitos. O que essa paciente está eliminando e o quanto, né? Então, ele é muito importante para realmente a gente tratar a causa a raiz do problema. Eu adorei. Obrigada por também. compartilhar Obrigada. conhecimento conosco, trazer Obrigada. tantas informações de qualidade e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Vamos falar sobre telas, que é o novo instrumento na educação infantil. Será que isso está certo? Eu vou conversar com a Ju, que tem um bebê nessa idade, então além de médica, ela está vendo na prática também um pouco sobre esse assunto. Ju, gosto muito de falar sobre esse tema. Bem-vinda novamente ao programa. Obrigada. Porque é um tema que é muito importante e eu queria que você compartilhasse um pouquinho conosco sobre essa questão. Certo. Não se recomenda, zero recomendação de uso de tela em crianças menores de 2 anos, né? Essa fase é a fase mais importante para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Por mais que a gente ache que a criança não entende, não sabe, não vê, não compreende, eles têm grande capacidade de tudo, desde o primeiro dia de vida, né? Então, eu recomendo que a gente converse com as crianças, tudo que vai fazer, fala para eles, vai dar banho, para que eles comecem a entender o que é tomar banho, o que é comer. E aí, quando a gente coloca a criança na tela, a gente acaba inibindo a criança de um desenvolvimento. Por quê? A criança ela precisa explorar os 5 sentidos, né? Nós temos visão, olfato, paladar, audição e tato. E a criança, nesse momento, nesses primeiros 2 anos de vida, tudo é muito novo para ela. Então, qualquer coisa é diferente. Então, essa exploração faz com que ela se desenvolva. E quando a gente coloca a criança à frente de uma tela, a gente inibe tudo isso. E aí a gente gera uma criança mais irritada por conta de estímulos, porque hoje em dia usa-se muita cor, coisa muito rápida, informação muito rápida, soluções muito rápidas. Tem um exemplo da Patrulha Canina, que é até um programa que eu não deixo meu neném assistir de jeito nenhum. Por quê? Porque eles têm um problema e rapidamente eles solucionam esse problema. E aí a criança entende que os problemas dela têm que ser solucionados rapidamente, e nem sempre é. Então, é importante a criança saber que os problemas existem desde pequenininho e que isso, alguns é possível solucionar, outros não. Então, a tela, ela traz algumas informações diferentes da realidade, e a criança se apega àquilo, né? Aí tem Bob Esponja, que eu também não gosto muito, também por conta disso. Marcha Ursa, que ela é bem agressiva, respondona, e a criança assiste e ela leva isso para a realidade dela. Então, os pais têm que ter muito cuidado do que eles vão colocar para a criança se expor ali, porque
aquilo vai ser a realidade dela. Ela vai ver no desenho e ela vai entender que aquilo é permitido, porque se no desenho é permitido, por que não na vida real? Então, além da gente dar esse exemplo, expondo a criança nesses desenhos, a gente inibe o desenvolvimento do sentido. E aí tem também a questão do sedentarismo, né? A criança, ela tem que ser ágil, ela tem que bagunçar, e eu brinco que criança tem que quebrar a casa. Se não está quebrando a casa, não está fazendo certo, né? Então, quando a criança está ali parada na frente da TV, ela deixa de fazer muita coisa, ela deixa de explorar muita coisa, e aí é aquilo que ela vai levar ao longo da vida dela. Se é uma criança que está no restaurante, tô ao tablet, tá no passeio, tô ao tablet, vamos almoçar, almoça com tablet, é aquilo que ela vai levar para o resto da vida dela. Tudo que ela vai fazer vai levar acompanhada de uma tela. E aí ela vai fechar os olhos para a vida real. Eu acho que isso a gente não pode permitir, né? Que a criança ela tem que viver a vida real. Mesmo que a nossa vida é uma correria e naquele momento que ele está na tela ela está quietinha, que realmente ela fica, a gente precisa se colocar no lugar da criança e dar o mundo para que ela possa explorar. Porque dar a tela é como se nós estivéssemos inibindo o mundo real dela de exploração, né? Então, não recomendo, eu aconselho, tirem a tela de todas as suas crianças, principalmente as menores de 2 anos, e caso dê tela para maior de 2 anos, que isso fique limitado por 1 hora, né, que já é o bastante. Existe uma comparação que fazem que a tela para criança é como se fosse uma cocaína para um adulto, que no cérebro da criança a sensação é a mesma. O vício, ele é um vício, né? Então, é uma satisfação rápida, é igual a droga. A droga, ela te dá essa satisfação rápida, aquele período de euforia, aquele período de bem-estar. E a tela é exatamente isso, principalmente porque tem muita cor, tem muito estímulo, muita coisa chamando atenção, muita coisa trazendo a criança para dentro daquele universo. Mas o pós-tela que tem que ser observado, né? A criança fica extremamente irritada. Quando a criança vê coisas com muito estímulo, muita cor, ela não consegue nem assimilar direito o que está acontecendo e após isso vem uma irritabilidade muito grande, né? Ju, quando a gente pensa numa criança olhando tela, a gente pensa numa criança que não se desenvolveu, que a criatividade dela foi limitada, que pode ter um atraso significativo de fala. Depois a gente pensa num adolescente, um adolescente que não sabe socializar, Exato. que é limitado ali a conversar no WhatsApp só, olho no olho, né? Não tem isso. Então, assim, é algo muito sério e a gente precisa falar sobre isso, né? Sim, sim. Hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem até um artigo que fala sobre a orientação de uso de tela até mesmo na escola, porque a gente não consegue fugir disso, né? A tela está no nosso meio, o eletroeletrônico ele está no nosso meio, a internet o tempo todo, é a mãe, é o pai, é os professores, e aí a criança tem essa curiosidade de saber o que tem ali, e criança gosta de fazer o que o adulto faz, né? Ela tem muito isso, então a gente acaba tendo que ser um exemplo. Não adianta só tirar a tela da criança e falar, você não pode usar a tela, mas eu estou aqui pendurado na tela. Então, a gente tem que ser o exemplo para conseguir pôr a criança para viver o mundo real e estimular todo o desenvolvimento dentro dos 5 sentidos que a criança tem, né? Isso é muito importante. É bem importante, porque eu vejo na escola da minha filha, quando eu vou esperar ela, assim, os adolescentes, eles não sabem puxar um assunto. Eu vi uma menina de uma forma assim, eu fiquei chateada com a forma como ela chegou na outra menina e ela falou assim, só estava tentando puxar um assunto, não deu certo. Então, eles têm essa dificuldade. Onde começou isso? Como que foi a infância dela? Com certeza. Na minha não tinha tela, e na dela. Sim, então, sim. Eles estão assim, num mundo, e é bem triste de ver. Sim, hoje em dia, até mesmo nós, adultos, quando estamos em algum lugar para se socializar, você olha ao redor, tá todos na tela, né? Você está numa mesa com 4 pessoas que estão ali para se socializar, você olha, tá os 4 na tela. Outro dia, eu estava até brincando, a gente estava entre amigos, e aí estava todo mundo na tela, eu fui lá e mandei uma mensagem. Falei, oi, tudo bem? Como que você tá? Porque essa tá sendo a realidade, né? Em todo lugar que a gente tá todo mundo focado. E a gente tem que se atentar, porque o mal que isso está trazendo para as nossas crianças. Na nossa época, a gente ia para a rua, então a tela não nos fez tão mal. Claro que hoje ela nos ocupa muito, porque é o tempo todo trabalho e
isso, né? Mas a gente precisa se atentar ao quanto que a gente vai deixar entrar na vida da criança, né? Porque criança hoje em dia já não vai mais para a rua, já não vai para a rua por inúmeros fatores. Aí já tem o eletrônico para ajudar a permanecer em casa. Então a criança fica muito limitada. Você comentou sobre o atraso no desenvolvimento. Hoje se tem uma visão um pouco diferente nos diagnósticos de TDAH, autismo e atraso no desenvolvimento, porque a gente precisa de fato entender, isso é realmente um atraso no desenvolvimento patológico ou isso é um atraso porque a criança não foi exposta, não foi estimulada, né? Porque tem o patológico e tem a falta de estímulo, né? A criança nunca foi estimulada a cantar, nunca foi estimulada a uma conversa. Igual eu converso com meu neném desde o primeiro dia de vida. Eu sempre conversei com ele com tudo, assim. Parecia uma doida falando sozinha em casa, né? Ai, vamos tomar banho, vamos papar, olha o perfuminho, olha a roupinha. E hoje ele tem 2 anos e 6 meses, quando eu saio na rua com ele, ninguém acredita, porque ele é mega comunicativo, ele explora tudo, ele brinca, ele conversa, ele puxa papo com as pessoas no meio da rua, porque foi uma questão de estimular. Então, nós pais temos que entender que depende somente de nós a estimulação da criança. Não adianta a gente achar que a criança vai se estimular, ela não vai. Somos nós que temos que colocar a massinha, somos nós que temos que colocar a tinta, somos nós que temos que colocar o material para que ela possa se explorar, na verdade, né? A gente é uma escolha, né? Ou entrega isso, ou entrega o mundo. Exato. Né? Ju, eu adorei. Obrigada. É um tema que eu amo, assim, eu também sou da mesma linha, assim, de conversar muito, de fazer com que a criança explore e fique o máximo possível longe das telas, e a gente vê o resultado também. Minha filha é super comunicativa, falou super cedo, e é uma coisa que dá certo. A gente sabe que é corrida a rotina dos pais, mas a gente tem que optar porque eles vão aprender a se entreterem. Isso que eu sempre digo, a tela, ela tira essa capacidade da criança. Com certeza. Eu adorei esse bate-papo. Obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima, adorei o convite. Eu amo esse assunto. O que você ainda não sabe sobre a ambliopia, o olho preguiçoso? Eu trouxe aqui a doutora Jaque para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bom te receber e falar sobre esse assunto, Jaque. O olho preguiçoso é a mesma coisa que ambliopia. Isso. E o que é isso? Então, a ambliopia, o popular olho preguiçoso, é quando a visão de um dos olhos ou os 2 olhos acabam não se desenvolvendo de uma forma adequada. É muito mais comum a forma unilateral, que ocorre só em um olho. E o que acontece? O cérebro da criança, ele tem uma formação na parte visual até os 7, 8 anos de idade. Se antes dos 7, 8 anos de idade a criança, por exemplo, tem um grau muito alto em um olho e o outro olho não tem grau, o cérebro dela vai preferir enxergar com aquele olho bom e o outro olho vai ficando esquecido, vai ficando preguiçoso. Quando a gente fala sobre esse assunto, é inevitável, não tem como não vir na cabeça como que isso não foi descoberto. Então, aí entra a questão das consultas de rotina. Exatamente. Então, eu acredito que 90% dos casos de ambliopia são descobertos numa consulta oftalmológica de rotina. Por quê? Porque muitas vezes essa criança ela não dá nenhum sinal que ela não está enxergando com um dos olhos. Então, na consulta de rotina, após a dilatação das pupilas, nós avaliamos o grau e é nessa parte do exame que nós descobrimos se aquela criança tem um grau maior em um olho do que no outro e se aquilo está prejudicando a visão. Então, eu falo, não tem classe social, não tem nada que faça essa distinção, porque até hoje, infelizmente, eu ainda pego crianças que têm ambliopia, e muitas delas numa faixa etária que nós já não conseguimos resolver e deixar ela com uma visão igual de 100% nos 2 olhos. A gente falando aí nessa idade, qual é a idade ideal para descobrir a ambliopia e fazer um tratamento adequado? O quanto mais cedo, melhor, né? Porque o nosso cérebro ele está crescendo, ele está aprendendo, então por isso que
todas as consultas de rotina devem começar entre os 6 meses de vida e 1 ano de idade. E a partir disso, pelo menos uma vez por ano, essa criança tem que passar por consulta oftalmológica, porque o desenvolvimento, o crescimento dela que vai nos dizer se ela tem grau, se ela não tem grau, se esse olho está crescendo de uma forma adequada ou não, ou se um olho está crescendo, se desenvolvendo melhor do que o outro. Então, é fundamental que se façam essas consultas de rotina a partir dos 6 meses de vida. E quando a gente descobre a ambliopia, o que vem pela frente para, né, explicar para as famílias que muitas vezes escutam, teu filho tem ambliopia, e aí? Então, primeiramente, nós tentamos corrigir essa visão com os óculos, né, e a partir disso, provavelmente essa criança vai precisar usar tampão. Então, geralmente, nós fazemos o tampão no olho bom, para que aquele olho que não está se desenvolvendo de uma forma adequada seja estimulado. Então, depende do grau dessa ambliopia, né, do grau dos óculos e do grau que essa criança tem de ambliopia, se ela é moderada, severa, leve. Então, isso vai determinar o tempo de tampão que essa criança vai precisar usar por dia. E além do tempo por dia, o tempo em meses, anos também, né? Essa criança, ela vai ser acompanhada de uma forma mais rigorosa, então essa criança ela vai acabar vindo para o consultório mais vezes ao ano, e conforme ela for evoluindo, se ela for ganhando visão, nós vamos diminuindo esse tampão aos poucos. A gente nunca vai tirar ele de um dia para o outro. Então, é uma questão do cérebro ir se acostumando com isso e ver se ele vai manter aquela visão que ela está ganhando, dependendo da situação. E ela recebe uma alta? Ela recebe uma alta se ela não precisar mais óculos, né? Mas geralmente essas crianças, elas usam óculos a longo prazo, então é muito difícil dizer assim um prazo para essa alta, tá? Eu sempre falo para os pais, é um acompanhamento a longo prazo. Jaque, e uma criança que tem ambliopia, ela tem indicação de cirurgia? Infelizmente, não existe cirurgia para corrigir a ambliopia. Por quê? Porque o problema não é no olho em si, o problema é cerebral. Então, é como se eu pegasse uma criança e não estimulasse ela a caminhar. Eu sempre deixasse ela sentada, não deixasse ela caminhar. Ela vai crescer, ela vai começar a se desenvolver e ela não vai aprender a caminhar. Então, se eu tenho um olho que tem muito mais grau que o outro e ele não está se desenvolvendo, é o cérebro que não está desenvolvendo aquela parte visual, né? Então, eu preciso corrigir o problema ocular ali, que seria o grau, a refração, mas eu preciso estimular para que o cérebro dela se desenvolva de uma forma adequada. E quando a gente não descobre, não faz as consultas de rotina e acaba deixando agravar, e aí já descobre ambliopia numa idade avançada, não tem mais o que fazer, Jaque? Infelizmente, até hoje, a medicina não evoluiu a esse ponto de descobrir uma cura para ambliopia. Justamente porque é cerebral, então eles teriam que descobrir algo que mexesse com algo interno lá do cérebro para estimular aquela área. Até agora ainda não foi descoberto nada. Então o que nós temos é realmente a obrigação de levar as crianças nas consultas com o oftalmopediatra de forma certinha, para descobrir o que tem que ser descoberto ou não descobrir nada, né? Mas quando tem um diagnóstico para a gente descobrir o quanto antes, para que o tratamento seja feito o quanto antes e o resultado o melhor possível, né? Isso mesmo, e muitas vezes é uma surpresa para os pais, porque às vezes os pais levam a criança lá com seus 4, 5 anos, porque o pediatra indicou, e eles chegam, não, mas ele enxerga super bem, por isso que eu nunca levei antes. E aí, na hora do exame, é uma surpresa. Por quê? Sim, ele enxergava super bem, mas com um dos olhos. E o outro olho estava ficando esquecido, já estava preguiçoso. Então, a maioria das vezes é um choque para a família. E muitas vezes os pais se sentem culpados por não terem levado antes, né? Então, por isso que nós batemos tanto nessa tecla de conscientizar sobre a importância das consultas de rotina. Eu adorei. Obrigada por trazer esse assunto, dividir conosco tanto conhecimento. Até a próxima. Até a próxima. Se você está tentando engravidar, fica um alerta em relação ao Mounjaro. Eu trouxe aqui a doutora Lume para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Muito obrigada pelo convite.
E hoje eu acho que um dos assuntos mais importantes no paciente com obesidade é o uso do Mounjaro. Então a gente sabe que é uma medicação controlada, né? Que a gente precisa um acompanhamento médico para usar ela, mas é um detalhe, a gente precisa fazer o tratamento antes de pensar em engravidar. Quando a gente tem pensado em engravidar, temos que ter um planejamento familiar, né, primeiramente. Mas o uso dessa medicação, pelo menos 1 a 2 meses, deve ser suspendida essa medicação, por conta que não existem ainda estudos que falem se tem efeito sobre o feto, sobre a amamentação. Então, provavelmente tem algum risco para a saúde e para o bebê. Direcionado ao tratamento da obesidade no paciente com infertilidade, podemos dizer que a tirzepatida ela não tem um efeito direto na fertilidade, né? Então, como ela atua na resistência à insulina, na inflamação do nosso organismo, por conta de um hiperandrogenismo, por exemplo, nos pacientes com síndrome do ovário policístico, a redução dessa inflamação ela tem um efeito diretamente relacionado com a ovulação. Então, quem tem pensado usar tirzepatida por obesidade, né, e fazer esse tratamento pode indiretamente gerar fertilidade, né? Ainda a gente não tem estudos sobre as consequências, né, como já falei, no feto, na paciente grávida, então é melhor suspender o medicamento. Quando a gente pensa nessa questão de engravidar e o uso da medicação, por isso que é importante fazer acompanhamento com o médico, né? Porque muitas vezes a pessoa está grávida e começa, por conta própria, a usar uma medicação que não tem, por ser uma medicação nova, não tem estudo ainda. Exatamente. Então, isso. o médico ele já vai te fazer todo esse... fazer pedidos, né, para saber, existe... A primeira coisa que eles perguntam, né, existe a possibilidade de você estar grávida? E às vezes tu se toca, não. Exatamente. Também, assim, quando a gente faz uso das medicações, a gente tem que pensar na interação com os anticoncepcionais, né? Então, a tirzepatida, ela não diminui a ação do anticoncepcional, quando a gente faz uso de anticoncepcional oral, certo? Ela auxilia a que esse anticoncepcional não seja absorvido. É por isso que, para a indicação do uso da tirzepatida, né, e uso do anticoncepcional, é necessário que seja anticoncepcional de forma subdérmica, por exemplo, o Implanon, pode ser o DIU de cobre, o DIU Mirena, então nenhum anticoncepcional por via oral. E pode ser também indicado injetável. A tirzepatida não diminui a eficácia da medicação, é a absorção do medicamento. Então é importante saber isso, que quem está fazendo uso dessa medicação por conta da obesidade e juntamente tomando um anticoncepcional via oral, é necessário fazer uso de outros anticoncepcionais, né, de barreira, como aqueles que eu falei. E também, o que eu já vi, alguns casos, a mulher ganha bebê e já quer usar a medicação. Exatamente isso. Tem muitas pacientes que desejam o uso do medicamento pós-parto, então está contraindicado, realmente não tem indicação nenhuma, não tem ainda estudos que falem sobre o efeito no bebê, no recém-nascido, que a gente passa pelo leite materno, medicações, né? Então a gente não deveria usar, por conta que ainda não existem estudos que falem ao respeito disso. Não deve usar no pós-parto, nem o paciente que deseja engravidar, né? E tem um período aí estimado depois que o bebê nasce para a mulher poder fazer o uso da medicação? Sim, assim, a medicação pode ser usada quando você parar de amamentar, né?
Depois disso, se você tem indicação da medicação, sendo um paciente com indicação médica, realmente pode continuar o tratamento, mas no aleitamento materno não deve ser usada a medicação. As pessoas, depois que ganham um bebê, elas já querem emagrecer, elas já querem algo instantâneo, mas na verdade o corpo é sábio e a gente precisa respeitar as fases que a gente está vivendo, né? No pós-parto, muitas mulheres deveriam, né, amamentar, e para que esse leite seja um leite saudável, para que o bebê receba tudo que ele precisa receber para crescer, muitas vezes só através da alimentação a gente não consegue. Imagina usando uma medicação que vai tirar a fome. Então esse corpo vai ficar nutricionalmente falando pobre. Então, assim, muitas mulheres precisam seguir suplementando depois que ganham o bebê, porque durante a gestação a gente tem um cuidado maior. Aí nasce o bebê, a gente não quer mais se cuidar, e não é assim, né? Com certeza, o pós-parto é um desafio para qualquer mulher. A gente sabe que é um processo gerar uma vida. Primeiramente, a gente tem que se preparar para gestar, mas também estar preparada para o pós-parto, né? Quando a gente ganha um bebê, gera uma vida. Então, a gente tende também a diminuir, né, a quantidade, por exemplo, a gente tem uma anemia pós-parto, né? Que a deficiência de ferro poderia ser uma das queixas das mulheres no processo do pós-parto, quer dizer, fadiga, cansaço, queda de cabelo, super importante. Então, a gente tem que fazer exames para diagnosticar isso. Além de alimentação, tem que ser fundamental. A gente tem que comer alimentos nutritivos, né, ricos em frutas, legumes, menos ultraprocessados, porque a gente tem que repor aqueles nutrientes que poderiam estar diminuídos, né, se a paciente sentir algumas queixas. Também é importante para ter uma saúde de uma forma geral e ter forças para, nesse processo que você tem que cuidar do seu bem maior, que é seu filho. Outra questão é a hidratação. A gente tem que se hidratar bastante, tomar ao redor mais de 2 litros de água por dia, porque a gente vai ajudar na amamentação, né? Vai ajudar no processo do aleitamento materno e vai hidratar o nosso organismo de uma forma geral. Eu adorei, obrigada por compartilhar essas informações conosco e até a próxima. Muito obrigada pelo convite. O que fazer e o que não fazer na introdução alimentar. Agora a gente vai tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Vamos conversar com a nossa pediatra, Júlia. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom te receber para falar sobre introdução alimentar. Então, primeira pergunta. Quando começar a introdução alimentar? A partir dos 6 meses, a gente já pode começar. Precisa ser avaliado também sinais de prontidão, né? Então, sinais de prontidão, eu costumo falar que eles andam junto com o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Então, se ela tem um desenvolvimento bom e adequado para a idade, geralmente ela está dentro ali já os 6 meses dela, a gente já consegue iniciar a introdução alimentar. Então, os sinais de prontidão seriam a estabilidade do tronco e a estabilidade da cervical. Então, é aquela criança que já consegue sentar com o mínimo de apoio ou sem apoio. Também é aquela criança que diminuiu já o reflexo de protrusão da língua. Então, os pequenininhos, dá para ver que eles colocam bastante a língua para fora. Isso é reflexo, para proteção, para melhorar ali. Às vezes, eles colocam muito líquido para dentro, às vezes mama muito, então eles conseguem jogar para fora aquilo que foi de excesso. Então, o corpo humano é maravilhoso. Então, assim, esse reflexo ele vem diminuindo. Então, a gente consegue ir avaliando a permanência desse alimento na boca e a capacidade de deglutição. Então, tem que reduzir o reflexo, senão a gente coloca o alimento na boca e ela joga para fora, né? E além disso, a criança também precisa ter interesse pelo alimento. Então, começar a colocar ela sentadinha ali por volta dos 6 meses, né? Sentadinha junto na mesa, vendo todo mundo comendo e ela tem interesse e querer pegar. Quer pegar e colocar na boca. Esse é um dos gestos também que indica, né? Então, o interesse
por pegar e trazer até a boca. Ela precisa conseguir fazer isso. Então, é um outro passo do desenvolvimento que ela precisa ter atingido também. Pensando aí no tipo de alimento que nós vamos ofertar para essa criança, ela pode conter sal? Qual é a indicação atual sobre esse assunto que as mães piram com, sem sal? A avó fala que sim, a mãe fala que não. É bem complicado, assim, porque existe realmente essa briga ali, mas o que a Sociedade Brasileira de Pediatria indica hoje é sem sal, nada de sal até 1 ano de idade. E açúcar sem açúcar até os 2 anos. Então, como é que a gente vai introduzir, né, isso depois de 1 aninho? Aí é com pouca quantidade, né? Existem as quantidades que são ali próprias para esse período, né? Após 1 ano. Então, a gente orienta bem isso nas consultas, mas as mães geralmente perguntam: ai, mas não vai ficar sem gosto? Meu Deus, que comida xoxa, né? Ele não vai gostar. A gente tem que entender que a criança não tá ali para gostar ou não gostar dos alimentos, ela tá conhecendo. Então, o gostoso da introdução alimentar é você realmente oferecer qualquer tipo de alimento para a criança, claro, na consistência adequada. Então, por exemplo, uma frutinha amassadinha, né? Nada de liquidificador, nada de mixer. Então, assim, isso tira muito os nutrientes da comida. Hoje, o que a gente indica é amassadinho, né? Que é a introdução alimentar ali tradicional. Alimentos amassados. Se a gente for partir mais para um BLW, que são alimentos ali em pedaços, então a gente já acaba tendo um corte diferente para que essa criança consiga pegar e ela mesmo levar até a boca para provar. Acaba fazendo uma sujeirada, e é assim mesmo. Introdução alimentar é para conhecimento, não é para bater um pratão, como a gente conversa, né? Eu sempre falo para as mães, não é para comer e se satisfazer daquilo ali. A gente tem leite materno, a gente tem fórmula infantil, se necessário, para auxiliar. Então, é introdução alimentar e o alimento é um complemento nessa fase. Perfeito. E quando a gente pensa nessa questão da introdução alimentar, a gente sabe que tem uma janela imunológica aí nesse período, né? O que é isso? O que significa isso? Qual a importância desse período? A janela imunológica é o período em que nós orientamos a oferta de alimentos que estão potencialmente alérgenos. Então, ovo, amendoim, peixes, crustáceos, né? Frutos do mar, enfim. São alimentos que a criança tem uma maior possibilidade de ter reações alérgicas. Então, a janela imunológica é o período em que o corpinho dela está mais suscetível a receber esses alimentos e ter uma menor reação alérgica. Então, ele consegue, de acordo com a imunidade, aproveitar um pouco mais esses alimentos e ser... como é que fala? Ser exposto de uma forma que não cause danos, né? Isso sempre acontece, se eu oferecer esse alimento nesse período, ela não vai ter alergia? É 100% certeza? Não, isso não é 100% certeza, né? Na medicina é muito difícil a gente ter uma coisa que é 100% ali. Então, o que eu sempre indico, as formas de oferta, então o ovo sempre cozido, não precisa oferecer a gema primeiro, a clara primeiro, pode oferecer os dois. Cozinha bem o ovo, amassa bem amassadinho e oferta para a criança, né? Ali o amendoim em forma de pasta e ofertar esses alimentos com um espaçamento. Não dá para a gente ofertar tudo de uma vez, porque se ela tiver reação alérgica, a gente não vai saber o que é. Teve reação alérgica ao ovo ou ao amendoim? Ao peixe ou à soja, né? Então, a gente precisa de espaço, pelo menos ali uns 15 dias entre um alimento ou outro, e devagar. E eu sempre oriento também, alimentos que a família come. Se a família nunca come camarão, eu vou precisar comprar camarão só para saber se a minha filha vai ter alergia a camarão? Não, isso não é necessário, né? Eu falo que a gente precisa oferecer aquilo que é da família. Faz parte da alimentação da família comer camarão a maioria das vezes? Sim, então essa criança precisa ser exposta ao camarão para saber se ela vai ter alergia. Que legal, sabe uma dica que eu sempre dou, assim, é fazer uma agendinha Uhum. escrevendo o que foi ofertado, né? Porque outra dúvida que as mães têm, e que eu acho interessante da gente falar, é assim, a gente vai começar a introdução alimentar. Eu preciso começar pelas frutas? Eu preciso começar pelo almoço? Pela jantinha? Como que tu monta essa oferta, assim? Já começa oferecendo todas as refeições? De manhã uma frutinha, o almoço, à tarde um lanchinho? Como que
você indica, assim, para os pacientes? A partir dos 6 meses, né, eu sempre indico, que é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria indica. Eu sigo muito as recomendações deles, então, é baseado na oferta de uma papa de fruta pela manhã, o almoço oferecendo ali uma papa salgada, né, que a gente fala hoje que é a papa principal ali, e uma outra frutinha amassada no meio da tarde. E intercalado isso com o leite materno ou fórmula artificial, né, que é fórmula infantil. Então, a gente precisa oferecer nessa primeira papa principal, que é o almoço, oferecer pelo menos 5 tipos de alimentos ali diferentes, né, que fazem parte das classes diferentes de alimentos que a gente tem. Então, proteína, carboidrato, leguminosa, folhas verdes, né, tubérculos. Então, ali colocar ali dentro desse pratinho de alimento coisas separadas, que essa criança consiga sentir o sabor de cada comida, né, e identificar o que ela está comendo. Não dá pra gente começar a misturar muito ali o arroz, o feijão e a carne. Essa criança vai comer ali tudo misturado. A gente come assim, mas ele está conhecendo. Como é que ele vai conhecer o sabor da carne se ele está misturado com o feijão, né? Então, colocar separadinho e oferecer devagar. E saber que não é a quantidade que é importante nesse momento, e sim a qualidade do alimento. Então, preparar um alimento com amor, com carinho, né? Sem sal, mas pode colocar um alho, cebola, né? Cebolinha, salsinha, azeite. Então, assim, ofertar esses alimentos naturais, evitar qualquer tipo de industrializado nesse período, e oferecer de forma unitária, né? Devagar, cada um de uma vez, para realmente avaliar ali como que a criança tá aceitando esse tipo de alimento, né? Mas é basicamente isso. Eu adorei. Obrigada. Eu segui bem certinho, assim. E minha filha é um exemplo na alimentação até hoje. Ai, que bom, fico então, feliz. Segue as dicas da nossa pediatra, porque dá certo. Obrigada por compartilhar tanta informação. Você, até a próxima. Até. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Ilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão,
multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.